Peças raras. Chama agora o professor Marcelo Abud. Professor Marcelo Abud, sempre de olho nas novidades da podosfera, né? E para a gente não podia ter melhor presente, quer dizer, tirando o chocolate com kiwi e iogurte, foi um presentão. Presente ter o professor Marcelo Abud aqui com a gente, contando tudo que é novidade, todas as dicas da podosfera. Se você está querendo virar um podcaster, tem dica para você também. Hoje pode, com Marcelo Abud. Bom dia, Marcelo Abud! Bom dia, Marcelo Duarte, curiosas e curiosos que estão aqui nos acompanhando, e é um prazer estar novamente aqui no hashtag Hoje Pode para trazer dicas sobre a podosfera, esse incrível, fascinante universo dos podcasts. Olha só, essa era seu encerramento, né? Agora, vai que você esquece lá, já fala no começo. É bom. Isso aí. Abud, eu tenho percebido, né, agora, graças a você, observando mais a podosfera, procurando coisas também, que hoje, além da preocupação com os programas, né, então com uma vinheta bacana, com uns títulos legais, as pessoas estão bem, não sei se preocupadas é a palavra certa, mas atentas a produzir também, né, quando vai começar um projeto novo, há um trailer bacana, né, investir em trailer como o cinema faz. Fala assim, se eu ganhar esse cara no trailer, né, ele vai ficar comigo aqui, ele já vai me acompanhar. É isso mesmo? E o que é um bom trailer? É isso mesmo. Na verdade, isso tem muito a ver com o Spotify, né? O Spotify, quando você vai publicar um podcast novo, ele traz algumas dicas do que você deve fazer para atrair um público, para trazer um público que não te conheça. E a dica principal é justamente a criação de um bom trailer. E eu vou seguir aqui até... eu já desenvolvia uma lógica para um trailer, tudo, mas aí eu peguei as dicas do Spotify. Eu acho que vale ouvir o Spotify nessa hora, né? Que, aliás, o Anchor, que era a plataforma de publicação dos podcasts que o Spotify utilizava, agora mudou para Spotify for Podcasters. Olha que bonito, né? Uia, agora ficou imponente. E no Spotify... Oi? Não, assim, é um decálogo? Quantas dicas são? Umas 4, 5 dicas, né? É por aí. E eles trazem ali bem passo a passo, como um tutorial. Então, quando você for publicar o seu podcast, você pode pesquisar dicas para publicação, para criação de um trailer no Spotify, vai chegar a esse esmiuçamento dessas dicas, né? A primeira delas, que é bem curiosa, até pouco tempo a gente tinha a tradição, isso porque eram feitos assim, o Spotify não tinha essa regra, né? De trailers que tinham, em média, 2 minutos de duração. O Spotify indica que o seu trailer deve ter em torno de 1 minuto e que deve ser tratado como uma propaganda, como se fosse um spot de rádio, né? Então, é onde você vai chamar a atenção e convencer o público de que vale a pena ouvir o seu podcast. É onde você vai dizer o seu propósito. A gente falou de propósito há pouco tempo, então qual que é o seu propósito ali? O que a pessoa vai ganhar ouvindo o seu podcast? Então, não passar de 1 minuto ou ter em torno de 1 minuto é a primeira dica, pensando como uma propaganda, como um comercial de rádio, o seu trailer. Essa é a primeira dica que eles trazem. Segunda dica, qual que é? A segunda é a gente se apresentar. Então, quem é que está à frente desse podcast? Qual é o papel dessa pessoa no podcast, né? Por que essa pessoa se inspirou para criar um podcast sobre esse tema? Então, é você se colocar dentro do projeto, dando uma certa autoridade. Por que você está ali falando sobre aquele assunto? Se for uma pessoa com muita experiência na área, vai dizer, olha, há tantos anos escrevo livros sobre o assunto, ou estudo isso há
300 mil séculos. Enfim, você coloca o tempo ali que você se dedica a esse assunto. Se não for isso, você vai encontrar, pode ser uma produtora também. Por exemplo, a gente falou muito do Histórias de Terapia nos últimos programas. Então, quando eles fazem o podcast, eles já tinham o canal de vídeo com um público fiel ali que acompanhava. Então, eles começam o podcast primeiro com um barulho de louça, né, sendo lavada. Isso é legal para já trazer um pouquinho do que é o canal que eles tinham lá, tem, né, o Histórias de Terapia. E aí já começa falando histórias para ouvir lavando louça. É um podcast do Terapia. Então você já fala a produtora ali, as pessoas já conhecem, você já traz ali um know-how, uma assinatura. Então, se apresentar. Quem é você? Qual é a sua experiência em relação àquilo que você está falando e a sua ligação com o tema ou o formato que você está trazendo? E acabou? Não. Não? Aí você tem que apresentar o seu programa. Ah, O que é o seu podcast? Se ele é um podcast, por exemplo, de variedades, você vai dizer que é um podcast onde as pessoas vão encontrar tudo o que querem saber sobre qualquer coisa. exatamente, que não quer, é a coisa mais genérica do mundo. Exato, mas que explica o que é o que as pessoas vão encontrar ali, né? Ou é um podcast que pode deixar a pessoa em sintonia com grandes nomes do rádio. E aí você vai ter alguns que fazem isso, além do Peças Raras, você tem, né, podcasts que entrevistam radialistas, tudo mais. O Voz Off, por exemplo, é um podcast que coloca a pessoa em sintonia com grandes nomes da locução e do rádio. Então, você apresenta o seu programa em uma frase, né? Uma frase que define o seu programa. Por exemplo, você diz o nome do podcast e o que ele traz. Então, aqui no Olá Curiosos, você vai encontrar tudo o que você quer saber sobre qualquer coisa. Pronto, Perfeito. apresentei o programa. Para quem nunca ouviu, está chegando agora, já sacou ali o espírito do que é aquele podcast, que pode ser isso, uma coisa bem abrangente, bem aberta, ou algo muito específico, como estar em sintonia com grandes nomes do rádio. Aí é o que você vai colocar ali no seu programa. E aí acabou. Não. Aí você tem que chamar as pessoas para interagir com o seu conteúdo. Então, uma dica do Spotify é que você crie o que é chamado... Tem um nome em inglês, mas vamos para o português mesmo, não precisa disso. Já chega que é Spotify for Podcasters. Mas a chamada para a ação. Então, você pode, por exemplo, ter um canal no Instagram, onde você interaja com o público, as redes do Guia dos Curiosos. Então você vai dizer ali, olha, e para você participar, interagir com a gente, né? Estamos sempre ali no Instagram trazendo os destaques, o que vai ser apresentado no próximo programa, antecipando os temas, enfim, o que você fizer em outras redes que possa acrescentar e chamar as pessoas para essa interação, para estarem mais próximas. Ou mesmo o que está começando a acontecer no Spotify, e que já é uma tradição antiga de youtubers, né? Aquela questão de dar o joinha, marca a gente e tal, e no Spotify você pede 5 estrelas, né? Deixa lá as 5 estrelas pra gente, isso é importante e tal. Então, esse tipo de interação, uma chamada para ação que você peça para o público fazer alguma coisa já nesse trailer. Ou você vai gerar uma interação, uma interatividade, ou então isso mesmo, né? Olha, não esqueça, depois de ouvir, de dar as suas 5 estrelas, ou então, o que alguns podcasts fazem também, para você entender o nosso propósito, você nunca esteve por aqui, então já começa pelo episódio 5, em que a gente faz a entrevista que tornou o nosso canal conhecido. Pode ser isso. Por exemplo, alguns canais, eles, depois de 1 ano, tiveram um momento que teve um viral ali, né? Uma ação que todo mundo passou a conhecer aquele canal. Você pode convidar as pessoas para começarem a ouvir por ali, por exemplo. Maravilha. Então, antes de continuar, olha, quem estiver ouvindo a gente no Spotify, não esqueça de deixar suas 5 estrelinhas. Né? Nunca pedi, não sabia, estou aprendendo aqui. E é bem importante. Bem Agora importante. acabou as dicas. Olha, na verdade, você pode, se fizer isso dentro da plataforma de publicação do próprio Spotify,
ele vai gerar um vídeo com algumas palavras disso que você está fazendo como locução. Então, você pode fazer tudo isso que a gente está falando gravando na própria plataforma. Então, você faz uma locução, né, prepara esse roteirinho, esse texto, tem como colocar uma música de fundo, já sugerida pelo próprio Spotify, né? E você consegue, então, produzir um material. Ele vai gerar um vídeo que você pode publicar em todas as suas redes, tudo tal, desse trailer, para convidar as pessoas. Tem algum exemplo que você trouxe para a gente? Tem sim. Na verdade, tem um que eu acho que é bem objetivo, que traz exatamente isso que nós falamos até aqui, ou seja, a que veio esse podcast, o que diferencia esse podcast de outros que falam sobre o assunto, o que vai agregar a quem ouve e por que as pessoas devem ouvir este em comparação com outros que falam, por exemplo, sobre psicologia. Então, eu trouxe aqui um dos exemplos, é o canal que a Luca Salomão começou no YouTube, e quando ela foi para o Spotify com regularidade, que é o que ela tem feito agora, ela criou esse trailer para explicar para quem está chegando o que é o Cada Caso um Caos. Que a gente Esse vê é um agora. dos exemplos. Vamos lá. Vamos ver. O Cada Caso um Caos fala sobre os méritos e as dificuldades dos artistas com um olhar mais direcionado para o psicológico. Eu trabalho na Rádio Rock desde 98 e também estou finalizando um curso de psicologia, né, uma graduação. Comecei também a atender no estágio, então está sendo uma experiência muito legal poder somar música com psicologia, né? Meus estudos de graduação e também a minha carreira como radialista, que já está aí há tanto tempo. Os comentários finais são do Mário Sérgio Picorelli, que é um cara que já trabalha na clínica, né, de psicologia há muito tempo, e a gente está no youtube.com/canal da Luca Salomão, com várias imagens bem legais aí do Nico e também do Rafa, que são os produtores. Então cheguem e me seguem aí no Insta, que sempre tem uma enquete por lá também. Bacana, 1 minutinho, né? Resolveu. E tá na moda agora, né? Esses podcasts tentando desvendar a mente humana, né? Na verdade, acho que é uma demanda que, com a pandemia, cresceu bastante, né, Marcelo Duarte? As pessoas começaram a pensar mais nelas mesmas, ficaram sozinhas, quem pôde, né, claro. A gente tem que sempre fazer esse parênteses em relação à pandemia, porque cada caso foi um caos, né? Mas dentro disso tudo, muitas pessoas começaram a olhar mais para dentro e aí conhecer as suas próprias neuroses, né? As suas questões ali e tal. E surgiram vários conteúdos, a gente já falou de alguns aqui. Eu mesmo estive envolvido com um do Instituto Ame Sua Mente, que tem feito videocasts. Ame Sua Mente, vale a pena conferir. E o que a gente está trazendo agora é um que foi lançado há pouquíssimo tempo e que é feito com uma pessoa que traz muitos cliques, que é o Christian Dunker. E o Dunker, na verdade, ele participa analisando casos que são enviados pelo público. E para a gente entender o que é esse podcast, no primeiro episódio, na abertura, é feito um trailer, né? A abertura do podcast do primeiro episódio é um trailer feito pela apresentadora. Eu não vou falar mais muito além disso, mas basicamente ela vai dizer quem ela é, o que esse podcast está fazendo ali, né? Por que ele existe, quando as pessoas vão encontrar atualizações, onde, e essa chamada para ação, que é justamente trazendo ali o e-mail para as pessoas mandarem a sua história. Então ele está também no combo completo, ele é um pouquinho maior do que o da Luca Salomão, mas na abertura traz todas essas informações que a gente tem destacado aqui para que as pessoas se interessem e continuem acompanhando o projeto. Vamos rodar também. Se se identifique com as questões tratadas neste episódio, procure um profissional qualificado. Olá, bem-vindos ao videocast Desculpe o Transtorno. Todo mundo tem uma mania, uma fobia, uma ansiedade, se não uma, várias.
Se você não se considera um ansioso, você só anda tão estupidamente tenso e ocupado, portanto muito ansioso. Quando é psicose e quando é neurose? E o que fazer? Escreva para nós, narre-se e cure-se. Vamos lembrar que isso aqui é um exercício especulativo. Sim, né? total Nós análise estamos selvagem. brincando com fragmentos, né, que as pessoas Sim. compartilham com a gente. Tenha um psicanalista. Não, aqui a gente está falando sério, mas brincando. Sim. Brincando de falar sério. E, no fundo, é uma coisa divertida da psicopatologia, e a gente que dá aula disso percebe que o aluno está indo bem quando ele se reconhece em todas. Exatamente. Então a gente está brincando de falar da gente mesmo. Exato. Sim. E tomando um pouco, né, o caso, as anedotas. Bom, esse de cara desrespeitou o primeiro mandamento do 1 minuto, né? Tem 3. Tem 3. Isso a gente nem tocou inteiro, a gente já fez uma edição, né? Mas acho que isso é interessante também, viu, Marcelo Duarte? Porque quando a gente estuda, isso pode ser qualquer manual, tudo, a gente conhece as regras para seguir ou para quebrar. Exatamente. Né? A gente não precisa... Tem trailer de 5 minutos e que é maravilhoso, porque, por exemplo, quem ouvia o Meio Rádio, aliás, pode ouvir se nunca ouviu, né? Porque podcast é isso, ele não está sendo feito hoje, mas a gente encontra os arquivos ali. O Meio Rádio do Caetano Cury, do Leandro Gouveia e, meu Deus, como é que é o nome do terceiro integrante? Não posso esquecer. Daqui a pouco vai vir, meu Deus. Falha nossa. Mas o Meio Rádio ali tem eles criaram um vídeo que falava da Guerra dos Mundos relacionada com a questão do que estava acontecendo na pandemia, né, do negacionismo, tudo mais tal. Ali você já apresentava o Meio Rádio, e era um trailer feito realmente como se fosse de cinema ali. Então isso viralizou bastante e trouxe público para o Meio Rádio. Então a gente conhece as regras, ouve o que o Spotify está dizendo, porque hoje é a referência para quem está produzindo podcast, mas não necessariamente vai seguir aquilo à risca, né? Que foi o caso aí de ser um pouco mais extenso, mas trazer tudo que o podcast apresenta. Hugo Vecchiato, Leandro Gouveia e Caetano Cury fizeram Meio Rádio, né? Ganharam a PCA com o prêmio APCA pelo Meio Rádio, um grande projeto, mas aí também cada um, né, os projetos mudaram todos muito de vida, né? O Caetano fazendo um trabalho sensacional agora com Theo e o Minimundo, e aí é uma pena, né? Porque é um projeto... O Leandro na CBN e o Hugo está produzindo, acho que podcasts, viu? Muito bom. Mas produzindo para empresas, tudo mais também, e tem o lado, se não me engano, do direito, né? Hugo, mas enfim, é isso, é uma turma que vale a pena a gente resgatar os áudios, fazer maratona aí para se divertir, e fica mais essa dica também de lembrar aqui do pessoal do Meio Rádio, que de repente é para a gente tratar também da mente, né? Da maneira de dar uma aliviada quando precisar. Maravilha. Sensacional, Abud. Voltamos a falar na semana que vem, combinado? Combinado, até lá então.